Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para Noé. Deus viu a sabedoria mundana tão grandemente evidenciada e respeitada que ele enviou uma mensagem simples através de uma pessoa simples para lhes mostrar a sua grandeza. Agora, nós sabemos que nos dias de Noé, eles alegam que a civilização era tão poderosa então, que ainda não alcançamos aquele ponto na nossa civilização moderna. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler em Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Apocalipse 8, verso 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Damos graças, grande Criador, por gozar da oportunidade de ter sua palavra revelada, seu livro aberto na nossa mão, no nosso coração. Já desceu ao nosso estômago, já amargou e já estamos produzindo o que a sua palavra diz que produziria. Uma fé que pregaria a povos, reis, nações e línguas. Aceita a nossa gratidão e ajuda seu povo a entender o tempo que estamos vivendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O sétimo selo.
Hoje, dia 24 de março de 2013, está completando o jubileu do dia que o irmão Brana pregou o 7º selo. Ainda que eu tenho estas marcas todas aqui, parágrafos, versículos, durante esta semana, mas eu tinha esquecido que hoje era o dia exato. E ao chegar aqui, no tabernáculo já estava tudo pronto, é que me veio, hoje é dia. 50 anos que o 7º selo foi revelado. Agora eu vou ler para vocês, foi e não foi. Foi aberto e não foi. E vou ler para vocês o que significa este 7º selo, porque ele está ligado, conectado à vinda do Senhor. Você não tem o 7º sozinho. O 7º selo está conectado à vinda do Senhor. Não gosto de usar muito essa palavra de americano, conectado. Eu escutei, foi americano falar isso, não Brana, né? Mas americano falar. Então, quando a gente fala essas coisas, vem lembrança esses pregadores. O 7º selo está conectado com a sua segunda vinda. Irmãos, vamos começar. O 7º selo já está no 1º selo, uma revelação. O parágrafo 68, que é da Nova Tradução, do 1º selo, no meio do parágrafo, irmão Brana diz, ele é Cristo, é o Cordeiro, toma o livro dos selos e os rompe e os mostra ao 7º anjo, só para este. A gente poderia pregar uma mensagem só para este também. É tão simples. E Deus não mostra para qualquer pregador. Deus não mostra o 7º selo para mim. Mostrou só para Brana. 7º selo. Porque ele era o 7º mensageiro. Então, ele vem, Cristo vem, abre os selos e os mostra ao 7º anjo. Só para este. Os mistérios de Deus é o ministério do 7º anjo. Agora, todos nós sabemos que o 7º anjo também, ele é o mensageiro do 7º selo. Então, o ministério é humilde. Por isso, o irmão Brana diz, ele não nos abriu este selo. Vou ler isso aí também. Vamos chegar lá. Mas é importante nós tomarmos conhecimento que os 7 selos são a manifestação dos 7 anjos das 7 igrejas. Como diz o Espírito Santo, ele é que se incumbe de ser sempre o mestre, que é ele que é o mestre. Então é ele que vai mostrar. A gente lê sobre o 7º selo, é a mesma coisa de eu ouvir alguém dizer assim, que esse homem entende de 7º selo. Eu não entendo nada, mas eu creio que Brana entendia. Agora, eu creio em William Brana. Então eu passo a entender porque eu creio em William Brana, certo? Eu posso falar do 7º selo hoje. Eu não podia falar 13, 14 anos atrás, mas hoje eu posso falar do 7º selo. Eu não tenho que dar uma palavra negativa para o povo, que tudo foi revelado, menos o 7º. Então não foi tudo revelado. Se foi tudo, então o 7º também foi, certo? Então nós não temos nenhuma palavra negativa, nós temos o que é correto. Então os 7 selos são a manifestação dos 7 anjos das 7 igrejas. Nós temos aqui, senhores, este o tempo, 206. Se o que eu pregar não estiver escrito, não creia. Mas se estiver escrito, por que não crer? Por que não admitir?
se está escrito. Cada anjo será um dos selos. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Brana. 7 anjos. Cada anjo será um dos selos. Eu estou falando já tópicos da mensagem do irmão Brana. 1 em 1 milhão, parágrafo 21. 7 anjos, tão claro como estou aqui de pé, vieram velozmente do céu. As pedras das montanhas rolaram colina abaixo, e as pessoas que estavam ali de pé gritavam e corriam, você sabe, e a poeira por todos os lados. E quando aconteceu, ele disse: volte para a tua casa. Será agora. Cada anjo será um dos 7 selos. Cada anjo será um dos selos dos 7 selos. Então, é tudo revelado. Se cada anjo é um dos 7 selos, Brana é o 7º anjo. Ele é o anjo do 7º selo. Certo? Irmão Brana fala também, o selo que revela essas coisas. Olha bem, o selo que revela essas coisas. Agora, como o selo? O selo é o que está fechado para os outros. O selo é o que não foi aberto. O selo que revela os selos. O selo era nos dias de Brana, era o 7º. O selo, porque é nos dias da voz do 7º anjo. Então, nos dias do selo, que revela os selos. Era um selo, que é o 7º, revelando 6 e deixando ele de lado. Ele revelava 6, mas dizia o 7º, Deus não disse nada. Por quê? O mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. Amém? Então aqui está, o desvelar de Deus, 336. Mas agora, como Apocalipse 10 prometeu, todos os mistérios de Deus que foram escondidos nas páginas através daqueles anos, seriam abertos, trazidos para a era da mensagem do 7º anjo. Não é isto certo? O que ele disse há 1 ano e 6 meses atrás é cerca de 2 anos. Vá até Tucson, vá ao norte de Tucson, um grande estrondo. E o que aconteceria? Os selos seriam abertos. O selo que revela estas coisas. Entende? É tão simples você acompanhar a revelação. Vai para Tucson, era Deus dizendo para ele, vai para Tucson. Porque vai haver um estrondo e o que vai acontecer é que os selos serão abertos. O selo que revela estas coisas, que era o 7º que revela estas coisas, mas nos dias da voz do 7º anjo, é ele que revela. E porque está em um grupinho, velado em carne humana, você vê a forma de Deus sempre revelar, é um grupinho. Ele revela ao indivíduo, mas quando ele está pregando os selos, ele está a um grupinho. Era um grupinho, Tabernáculo Bran, Jeffersonville, em 24 de março de 1963. E aqui é um grupinho em Franca, que sabe dessas coisas. 24 de março de 2013. Então, nós temos aí estes 50 anos para poder fazer uma festa. Se vocês não entendem, por favor, estamos em festa. Estamos no jubileu. Estamos festejando que o 7º selo foi revelado. Há 50 anos atrás. Ele foi revelado em carne humana. E o 7º selo hoje ainda está em carne humana. Amém? Você pode não entender, mas deixa eu ir falando como está aqui, que eu vou chegar lá. O 7º selo era Brana, era em carne humana. O 7º selo hoje
é a esposa de Cristo. Está em carne humana, o sétimo selo. Ele está aqui, o sétimo selo. Logo ele não estará aqui mais, porque tem que haver um arrebatamento. Amém? E por que está em um grupinho velado em carne humana? Está velado para o mundo de fora. Ele está velando a si mesmo para os bebês, os quais aprenderão. De um lado, o irmão Branham diz, que Deus diz para ele, não diga nada, não tente ensinar estas coisas aos bebês pentecostais, porque eles não aprenderão. Agora aqui o irmão Branham já está dizendo diferente, ele está velando a si mesmo para bebês, os quais aprenderão. E ele estava velando a si mesmo em Brana. Os bebês daquele dia do evangelho é que podia aprender, os bebês da mensagem. Eu tenho que usar a mesma expressão hoje, porque eu não estou vivendo em um dia diferente, ainda estou vivendo num dia que está precedendo o rapto. Tem um dia aqui, o qual a gente sabe, haverá um rapto, mas sem esse dia não tem rapto. Tem que ter o dia do Filho do Homem, certo? Então vou repetir, ele está velando a si mesmo para os bebês, os quais aprenderão. Aqui tem bebês que aprendem. Os pentecostais eram bebês que não aprendiam. Não adiantava eu pregar para eles. Os bebês que aprendem hoje são aqueles que já viram o sétimo selo em carne, que é o William Branham, e que está vendo hoje o sétimo selo em carne. O sétimo selo em carne, você tem que ver Deus em carne primeiro, que era Jesus Cristo, depois ver Deus em carne, que era a igreja. Você vê Deus em carne em Branham e vê Deus em carne em nós hoje. Amém? É importante isso. Bem, sobre o sétimo selo, almas que estão em prisão agora, 134. Um deles, que é o sétimo selo, ele não nos permitiu conhecer. Nós, quantos estavam aqui quando os 7 selos, quantos estavam aqui aos 7 selos e ouviram? A congregação diz amém. Todos vocês, suponho, veja, o sétimo selo, ele não permitiu. Agora, aquele dia e hora ninguém sabe, você tem que continuar com isso. Ele não permitiu. As pessoas teriam que ter revelação quem era o sétimo selo. Ele falou tanto quem era. E ele dizia, ele não abriu o sétimo selo. Ele não permitiu o sétimo selo. E quantas vezes eu vou ler para você que o sétimo selo está aberto? É que o povo dos Estados Unidos não viu. E o povo do Brasil também não está vendo. Somente os eleitos que pode aprender nesse dia esta mensagem. Amém? Aí o irmão Branham diz, eu li almas que estão em prisão agora 134, vou ler almas que estão em prisão 137. Olha o segredo como é. O 7 é sempre o mistério. Ele não pode falar que é. Ele não pode falar o que é. O 7 é sempre o mistério. Observe esse 7, que é o término. Isso foi a vinda do Senhor. Estão entendendo? Vocês veem que estão coisas, irmãos, que no meio de muitos crentes seriam emocionais. Mexeria com a congregação, o povo bateria palma, o povo glorificaria, mas vocês já sabem tanto disso, vocês já estão tão acostumados com isso, que só escuta. Você só escuta. O 7 é sempre o mistério. O sétimo anjo, Branham, sempre o mistério. O sétimo selo,
o sétimo trovão, sempre um mistério. Observe esse 7, que é o término. Ele podia ter expressado diferente. Irmão Brana podia ter expressado: isso será a vinda do Senhor. Ele não expressou assim. Vigie bem o sétimo. Isso foi a vinda do Senhor. Quer dizer, você vigia bem. Em outras palavras, eu não posso falar. Quando ele mandou aquela fitinha em áudio para o irmão Liveio, ele diz: você fala, eu não posso falar essas coisas. Mas você sabe, Abraão é 7 letras e Brana é 7. E você sabe o que significa Brana? Perfeito, perfeição. Ele estava dizendo, não por causa dele no natural, mas do nome de Deus no dia, do novo nome. Não é para qualquer um, na verdade. Outro parágrafo, era a vinda do Senhor. Almas que estão em prisão agora, presta atenção, porque este parágrafo, pessoas tropeçam, e eu quero passar por isso onde elas tropeçam também, para mostrar que nós não tropeçamos nisso. Almas que estão em prisão agora, 156 e 208. Notem, ou note, era a mensagem do sétimo anjo que devia revelar o sétimo. Os 7 selos. Apocalipse 10, 7. Agora você encontrará isso. Vê? Aí termina o parágrafo 156. Para 208. Almas que estão em prisão agora. Tradução da voz de Deus. O Cordeiro tomou o seu livro quando o 7º selo estava quase pronto para ser aberto. Ou o 6º selo. Lembre-se. Ele escondeu o 7º selo de nós. Ele não abriu. Quando o anjo permaneceu dia a dia, dizendo, entretanto, ele não o fez neste selo. Diz, ele não o fez no 7º selo. Abriu o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Mas no 7º, que era um selo concernente à sua vida, ele não abriu. Então, é o eleito que tem que ver estas coisas. Se você ficar nisso, ele não abriu. Agora vai lendo o que é. A sequência já mostra que foi aberta. Disse, havia silêncio no céu. Nós lemos ali. Ninguém sabia. Era a vinda do Senhor. Está escrito, era a vinda do Senhor. Isso é mensagem pregada depois dos selos. Almas que estão em prisão agora. Você diz, não pode ser. E eu espero que não. Porém, lembre-se, o 7º é o término. Poderia isto ser a puxada final. Está tudo acabado? Poderia ser? Pense nisso agora. Pense só. Onde você está? Vê. 7 é sempre o término. 3 puxadas. E o 7 sempre o término. Então, se você nota, em tudo você tem que ver Deus manifestado. Senhor Jesus Cristo. E teríamos que ter também William Marion Branham. E a perfeição está na 3ª etapa. Isso foi o irmão Branham que falou para o próprio profeta. E a gente tem que crer nisso daqui. Preste atenção. 347, ainda há almas que estão em prisão agora. Mas lembre-se, todo este tempo, Noé estava dentro da arca, ou esteve dentro da arca. A noiva está selada por dentro com Cristo. Que tempo? Durante todo esse tempo também. O último membro tem se redimido. O 6º selo tem se produzido. Agora, para quem não sabe, você vai ler a mensagem à festa das trombetas e leia lá pelo parágrafo 145 em diante, onde você vai encontrar o irmão Branham mostrando que o 6º selo, no 6º selo,
cumpre as trombetas. As trombetas foram tocadas, manifestadas no sexto selo. Mas ninguém tomou conhecimento disto, porque no tempo do sexto selo e dos 4 anjos do sexto selo, em Apocalipse, me perdoe, da sexta trombeta, em Apocalipse 9:13, que cada anjo tocou a sua trombeta, ninguém sabia nem o nome do anjo. Diz que um anjo tocou a sua trombeta, e foram 4 anjos. Aí teve que vir William Branham e pregar a mensagem, a festa das trombetas, e mostrar para nós que aqueles 4 anjos eram Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Os 4 anjos da sexta trombeta. E foi ali no sexto selo, mesmo aqui onde o irmão Branham diz, almas que estão em prisão agora, ele diz, foi ali no sexto selo que o Cordeiro saiu do trono. Ele foi ali no sexto selo, porque ele tinha que manifestar o 7º selo na terra. Ele tinha que vir com o 7º selo para nós. O 7º selo é para a igreja. Você vê o 6º selo, 5º e 6º selo é para os judeus. Mas o 7º selo é a vinda do Senhor. Entende? Então o 7º selo tinha que acontecer entre os gentios. O 5º e o 6º aconteceu entre os judeus, parcialmente. Alguém diz, por que você diz parcialmente? Eu posso te explicar. Tudo isso porque o William Branham explicou. Parcialmente porque o irmão Branham disse que era o 5º selo e o 6º selo, naquele tempo de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, mas ele diz também, falta 144 mil, que tem que morrer, conforme os 6 milhões de judeus foram mortos por estes anjos. Tinha que isto acontecer. Então, é um selo que cumpriu parcialmente. O 5º selo, as almas debaixo do altar, cumpriu parcialmente. Por quê? Porque você tem as que estão debaixo do altar e tem o anúncio de outras almas que devem estar esperando até, aqueles ali ficam esperando até que sejam mortos os 144 mil. Como eles foram. Então, ainda, como a igreja matou cristãos, e depois teve que usar esses anjos, Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, para poder matar os 6 milhões de judeus. São as almas que foram debaixo do altar no 5º selo. Mas ficou faltando 144 mil judeus. Então está faltando o cumprimento final do 5º selo. Certo? Nós sabemos do 6º selo, que a lua escureceu. Mas não escureceu, aí você vai ver a mensagem, irmão Branham diz, a lua escureceu quando o Filho do Homem manifestou, saiu dela, saiu da igreja. A lua é a igreja. Aí nós estamos esperando o astro. Não, a lua é a igreja. Escureceu. Este é um lado do 6º selo também, que o outro lado, que é parcial, o outro lado cumpre quando os 2 profetas, Moisés e Elias, estiver abrindo o 6º selo para os judeus. Para nós, os gentios, o 7º anjo revelou todos esses selos. E o 7º, ele diz, não foi aberto. Ele não nos abriu, não nos revelou o 7º. Mas vigie bem o 7º. Ele é o término, é o selo da sua vinda. Isso foi a vinda do Senhor. Isso foi, isso era. Está tudo escrito aqui assim. É só você ver na mensagem. Apocalipse 3,14, que é a era de Laodiceia, e Apocalipse 10, são o mesmo mensageiro. Porque já teve gente que entrou com ministério e diz que irmão Branham foi mensageiro da 7ª era da igreja, da 7ª era, mas que agora viria o 7º anjo, que é o mensageiro da revelação. Mas é errado. Eu creio no que Branham pregou. Está aqui, senhores, este é o tempo. 204. Branham dizendo, eu creio que o 7º anjo de Apocalipse 10 é o mensageiro da 7ª era da igreja de Apocalipse
3,14. Ele está dizendo, não existe dois anjos. Não existe um sétimo anjo que é da era de Laodiceia e um sétimo anjo que vai revelar trovões. Diz, não, é o mesmo anjo. Apocalipse 10 e Apocalipse 3,14 em diante é um anjo. Esse é o William Branham, o sétimo anjo. Amém. Outra coisa que é importante, eu estou usando só os tópicos principais. Apocalipse 10 era o sétimo selo. Quando o irmão Branham fala no passado, você não pode aplicar para o futuro. Eu acho que as pessoas precisavam entender isso. Eu que sou de 4º ano entendo isso. O irmão Branham falou no passado e você aplica para o futuro. Olha aqui. A festa das trombetas 229. Hoje estamos falando sobre o sétimo selo. Porque o sétimo selo está conectado com a vinda do Senhor. Não tem sétimo selo sem vinda do Senhor. O sétimo selo é a vinda do Senhor. Agora, outra coisa, o sétimo selo não é o rapto. Oh, que o povo tem a revelação disso, meu Deus. Eles confundem vinda do Senhor com rapto. O rapto é o término da vinda do Senhor. Não haveria rapto sem a vinda do Senhor para preparar um povo para o rapto. Se vai haver um rapto, é porque antes houve a vinda do Senhor. O Senhor veio em carne. Irmão Branham pregou isso. Era Jesus Cristo vindo em carne. Só que eles pensavam que Jesus Cristo vindo em carne era aquele Jesus da Galileia, lá de Cafarnaum, e que andava por lá. Ai, tá aí, ó. Não. Jesus vindo em carne é que ele vinha numa carne, num profeta. E é no sétimo. Vigia o sétimo, é o término. É a vinda do Senhor. O Senhor tinha que vir em carne. Olha, nós não tivemos o privilégio. Hoje nós estamos tendo. Mas nós não tivemos o privilégio de ver Deus em carne. Os judeus tiveram o privilégio de ver Deus em carne no seu dia. E rejeitou, matou Deus em carne. Os americanos tiveram o privilégio de ver Deus em carne no seu dia. No entardecer haverá luz. Zacarias 14, versos 6 e 7. E luz no entardecer é luz na América do Norte. É o nascimento do profeta. Foi luz no entardecer. Havia luz. Lá no tempo que Jesus veio, também havia luz. Aqueles que estão assentados, à sombra da morte, a luz raiou. E aqui no entardecer, quando eles estavam assentados à sombra da morte pentecostal, a luz raiou, nasceu Branham. Um movimento e um nascimento. Um movimento pentecostal nascendo no século XX e um profeta nascendo no século XX. Então isso tudo já cumpriu. Estou falando para vocês de coisas que já aconteceram. Então agora você precisava ver Deus em carne em você hoje. É por isso que você vai dizer, ele não veio. Porque é difícil você ver ele em você. Era difícil William Branham, como um ser mortal, ver Deus nele. Como Deus pode estar em mim? E além do mais, Deus em Jesus, tudo bem. Não casou, tudo bem, mas Deus em Branham casou, mulher morreu, casou outra vez. Como pode Deus estar ali? Então o homem em si pensa nisso. Por isso as suas pregações são em mistério. Porque ele está pensando nisso, Deus não pensa nisso. Deus traz o ministério. Deus dá o ministério para o homem. Não importa se ele casa, fica viúvo, casa outra vez. Deus dá o ministério para ele poder dar essa mensagem para nós. Vocês veem que o ministério do irmão Branham não foi no primeiro casamento, foi no segundo. Isso tudo tem que mostrar para nós algo. Você tem que ter morto
o seu primeiro esposo, diz o profeta. E aí tem que ter morto a sua primeira igreja. Não falando mal da irmã Hope, mas porque tinha que vir um novo ministério, e o ministério veio no final da vida, e o irmão Branham disse, lembra que o mensageiro veio no final da era. Irmão Branham nasceu no início da era, e ele diz, lembra que o mensageiro veio no final da era, mas quando ele pregou os selos, quando ele pregou a revelação das 7 eras, estava no final da era. O mensageiro estava ali, no final da era. E as pessoas não puderam ver. E assim não puderam ver no irmão Branham, porque nem irmão Branham podia ver. Irmão Branham dizia, não olhe para esse pequeno careca, é ele, não sou eu, é ele. É verdade, mas é ele em quem? Quer dizer, não sou eu, é ele, é a mesma coisa. Eu vou falar para vocês hoje, não olhe para mim, porque o que eu estou pregando não sou eu, é ele. Mas é ele, em quem? Ele tem que ter alguém para pregar, ele tem Branham para pregar, para poder ensinar estas coisas, para posicionar estas coisas, e nós estarmos ali e ver estes acontecimentos. Amém. Deixa eu logo. Apocalipse 10 era o 7º selo. Eu quero que vocês prestem atenção, volto a falar, presente, passado, futuro. William Branham está falando aqui no passado. Apocalipse 10 ele teria que falar segundo o povo que crê na ressurreição isolada, esperando o irmão Branham para revelar 7º selo, 7 trovões, novo nome. O irmão Branham tinha que ter falado diferente. Apocalipse 10 será o 7º selo, mas ele diz contrário ao que o povo crê. Eles têm que saber, hoje nós estamos comemorando 50 anos que o 7º selo foi revelado. É de 7 selos, mas eu estou falando hoje. Estamos comemorando 50 anos, um jubileu, que o 7º selo foi revelado. E outra vez, ele está revelado. O 7º selo está revelado. Esteve revelado em Branham. Está revelado na esposa de Cristo hoje, através de um ministério. Está revelado. Mas como não viram lá, não verão aqui também. Vocês querem o parágrafo? Bom, para começar, eu tenho que passar por alto alguma coisa. Apocalipse 10 era o 7º selo. Agora, você vai em Apocalipse 10. Apocalipse 10 não tem 7º selo. Tem que ter revelação para o que o profeta prega. O 7º selo tem Apocalipse 8:1, onde nós lemos. E havendo o cordeiro aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Agora o irmão Branham vem e prega, Apocalipse 10 era o 7º selo. Por quê? Porque em Apocalipse 10 é que tem a mensagem do 7º anjo. E o 7º anjo é quem é o 7º selo. Temos parágrafos, vocês podem ir examinando, quem quer examinar, talvez em casa, pois vai examinar 229, a festa das trombetas. Agora, olha o que ele diz, veja, eu quero dizer mais uma coisa, concluindo agora, não perca isto. Quão impressionante do 7º anjo, o mensageiro do 7º selo. Mensagem. E Apocalipse 10 era o 7º selo. Apocalipse 10 era. Ele já estava mostrando que tinha sido aberto, que tinha sido revelado, só que ele não podia dizer, sou eu. Ele não podia dar uma fitinha para o irmão Liveio, para, olha, o 7º selo sou eu não posso falar, mas vocês falam. Ele não deixou isso lá. Por quê? Porque Deus disse para ele, não diga a ninguém. E se ele tivesse dito ao irmão Liveio, ele estava dizendo a alguém, e não podia ser dito a alguém, mas ele pregou a mensagem. Deus não falou para ele, não prega. Deus diz, não diga a ninguém. Não diga a um amigo, não diga a um especulador.
Agora, o que é Apocalipse 10? Apocalipse 10 é 7 trovões. Olha para você ver, Apocalipse 10 é 7 trovões. Em Apocalipse 10, você tem o cordeiro que saiu do trono, como anjo forte apareceu no monte pôr do sol, desceu e bradou como leão. Apocalipse 10, verso 3. Já estou. Diz que o tempo acabou. Apocalipse 10, verso 6. Mas diz também, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Ali está, os 7 selos. O sétimo selo, o selo que revela estas coisas. O selo é Brana, o selo é o sétimo, que revela o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. É o selo que revela estas coisas. E aqui está. Preste atenção. Daqui a pouco a gente termina. Vocês vão embora cedo hoje, se quiser. Mas não vai antes de uma hora de pregação. Nós temos alimento para dar. Certo? Vocês vieram aqui para isso. Bom, eu estava falando sobre Apocalipse 10, era o sétimo selo. Deixa eu deixar aqui. Laodiceia 38. Apocalipse 10 é 7 trovões. Irmão Brana diz em Laodiceia 38 que eram os 7 trovões. Então você tem que conectar 7 trovões, sétimo selo, vinda do Senhor. Você não pode ficar sem isso. Tem que conectar tudo isso. Então, Laodiceia 38 diz que este anjo, ele faria 2 coisas. Em primeiro lugar, ele converteria os corações dos filhos aos pais. Em segundo lugar, ele revelaria os mistérios dos 7 trovões, que são as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. Então isso foi o que Brana fez, já revelou. Pergunta e resposta número 4, parágrafo 78, ele prova, nos 7 selos foram revelados os 7 trovões. O desvelar de Deus, 273 a 278, ele diz, estou falando por cima, simplesmente para você ver, depois ler, estude em casa. No 273 a 278 do desvelar de Deus, ele diz, está tudo revelado lá. Os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Os 7 selos abriram a revelação do que eram os 7 trovões. Agora, ele está dizendo aqui, Apocalipse 10 era o 7º selo. Bom, mas ele falou que não abriu, então você vai ficar com o que não abriu, quando ele está dizendo que é. Gente, vocês têm que chegar a caminhar, vocês pararam, por isso vocês estão atrasados na vida espiritual da revelação. Deus já fez isso e você tem que acompanhar a revelação. Ele disse que não foi revelado, por certo, era ele. Quando ele pregou o desvelar de Deus, ele diz assim, ele está de pé aqui nesta noite. Você podia olhar para todo lado no tabernáculo, você não via Jesus. E Brana está dizendo, ele está aqui de pé nesta noite. Aonde? Estava de pé nele. Era ele que estava de pé. Ele não estava pregando sentado, deitado, numa cadeira de rodas. Não, ele estava em pé. Ele está em pé aqui nesta noite. É falta de luz que as pessoas crê da forma errada. E sempre é um homem que leva você para o inferno e um homem que te dá o caminho do céu. Sempre é um. E tem um homem que vai te dar o caminho da perdição, te dizendo que Brana não revelou 7º selo, 7 trovões, novo nome, 3ª puxada, visão da tenda. Sempre tem um homem que vai dizer para você que isso não aconteceu. E você vai para a perdição por isso, porque você crê num homem. Mas do outro lado tem um homem que vai dizer para você, o 7º selo é William Brana, o 7º selo foi Deus em carne, o 7º selo foi a vinda do Senhor. O próprio irmão Brana pregou isso. Eu estou aqui só repetindo, porque este é o ministério da esposa, comer o livrinho e profetizar outra vez a povos, reis, nações e línguas. Agora volto, um grupinho de irmãos tão humilde deste, onde Deus revela o 7º selo. Ele revelou no grupinho lá do Tabernáculo Brana.
Lá em Jeffersonville. Grupinho tão humilde. E aqui agora em Franca. Ele está revelando, porque ainda estamos no 7º selo. O 7º selo não acabou. Vou ler para você a hora que ele acaba. Mas o 7º selo não acabou. E enquanto ele está aqui, ele está em mim, ele está em você. O 7º selo, que é a vinda do Senhor, está em nós. Nós somos um testemunho de que o Senhor veio. Que agora estamos preparados para o arrebatamento. Amém? Olha, a vinda do Senhor te prepara para um rapto. Nenhuma igreja, nenhum ministério poderia nos preparar. Nenhum desses grandes homens poderia nos preparar. Somente Deus através do seu profeta. E hoje ninguém estaria preparado se não fosse Deus através deste ministério. Que é o ministério da esposa, que comeu o livrinho. Ela não provou o livrinho, ela comeu. Ela engoliu. Ela não ficou com o livrinho na boca, que é doce, mas quando engoliu, amargou seu ventre. Aí perdeu o companheirismo, perdeu gente boa ao seu lado. Você tem que viver satisfeito ainda, por ter perdido. Vai fazer o quê? 2 estarão num campo, um será tomado, outro será deixado. 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. Isso já tem acontecido. São coisas que Deus tem feito. Quantas mulheres estão na igreja sem marido? Quantos maridos estão na igreja sem mulher? Já foram tomados. E as pessoas não perceberam. E onde está escrito isso? Está escrito também na Bíblia. Aonde estiver o corpo, a juntar-se-ão as águias. Mas depois que ele foi tomado. Ele foi tomado e foi para o corpo. O corpo onde estão as águias. O corpo morto é a palavra do dia. E as águias estão comendo desta mensagem do dia. Amém, irmãos? Isso é tão grande. É tão tremendo o 7º selo. E as pessoas não dão valor. Agora, entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, eu quero deixar já tudo esmiuçado para vocês, porque fica mais fácil, as pessoas depois vão estudar e vão ver que essas coisas não são minhas, essas coisas são de William Branham, certo? Irmão Branham diz aqui, ó, entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. A 6ª trombeta está em Apocalipse 9. Olha, a 6ª trombeta, Apocalipse 9, 13. Entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. A 7ª trombeta está em Apocalipse 11, verso 15. Isso aqui, você tem que entender que são as trombetas dos judeus. São as trombetas dos judeus. A 6ª trombeta, Apocalipse 9, 13. A 7ª trombeta, que são Moisés e Elias, Apocalipse capítulo 11, verso 15. Entre há um profeta que aparece diante dos gentios para chamar o povo de volta à doutrina original pentecostal. Entre 9 e 11 tem 10. Tem ou não tem? Entre 9 e 11, o que que tem? Capítulo 10. O que é o 10? A vinda de um profeta. Para quê? Para revelar essas coisas para quem? Não para judeu, para gentil. Porque o 7º selo não é para o judeu, o 5º selo é para judeu, o 6º selo é para judeu, mas o 7º selo está conectado com trovões e a vinda do Senhor. Amém. Eu gosto dessas coisas. Agora, para você que diz, os trovões não foram revelados, eu te pergunto, aonde estão os trovões escritos? Estão em Apocalipse 10? É, Apocalipse 10. Então, eu não quero saber o que diz o pastor fulano, beltrano, o apóstolo isto e aquilo, não quero nem saber, apóstolo da mensagem, porque nem se fala apóstolo fora da mensagem. Apóstolo na mensagem. Ele diz, não é isso, não quero nem saber, eu quero saber o que diz o profeta. Vocês têm que querer saber o que diz o profeta. Vocês não têm que querer saber o que diz Goiânia, o que diz Franca, o que diz Chapecó, o que diz Minas Gerais, Belo Horizonte, o que diz Joinville. Você tem que querer saber o que diz Brana. Por quê? Porque é o que diz Bíblia. É o que Jesus falou.
que aconteceria. Você não tem que procurar isso numa denominação, elas não têm isso. Apocalipse 10 está revelado. Agora vai lá em Apocalipse 10, o que são? 7 trovões. Vamos começar outra vez. O que é Apocalipse 10? Anjo forte, 10:1. 10:3, leão. Ele bradou como leão. Já não é cordeiro mais, já não é intercessor. A misericórdia acabou. 10:6, o tempo não seria mais. Acabou as eras. 10:7, foi revelado. Ali está o mensageiro revelando estas coisas. Então aqui está o desvelar de Deus 341. Mas agora, como Apocalipse 10 está revelado. Ó, eu sei que vocês da ressurreição isolada queria que estivesse escrito diferente, mas não está, filho, vocês perderam. Vocês foram enganados 50 anos. E nós chegamos por último, mas chegamos e vimos. Nós não podemos dizer, há 50 anos, eu estava lá com o Brana, eu andei com ele, eu fiz isso e aquilo, eu cacei com ele, eu pesquei com ele, no físico eu não fiz, mas no espírito eu fiz. No espírito, eu estava no tabernáculo Brana, ouvindo os selos, os trovões. Eu criei, eu vi estas coisas. É uma dó ver milhares e milhares de crentes da mensagem perdidos atrás de um homem que crê que a ressurreição tem que ser dada ainda para o irmão Brana vir, pregar, cavalgar mais uma vez e revelar trovões, 7º selo, novo nome. Gente, nós já provamos tudo isso, que isso daí tudo é engano. Já foi tudo revelado. Mas vocês têm sido enganados, povo, porque vocês querem ser enganados e vão continuar sendo enganados. Vocês participam de certos pregadores também que pregam contra o que nós pregamos, sem saber que esses pregadores estão pregando contra a Brana, contra Deus. Só porque vocês amam a denominação, vocês amam as obras de Satanás, vocês amam aquilo que não presta, vocês não amam a verdade. Quem ama a verdade, procura a verdade. Eu quero saber o que Jesus diz. Você encontra uma igreja aí, dessas boas, que estão cheias numa hora dessa. Você encontra uma delas que ensina batismo em nome de Jesus Cristo? Todas elas é Pai, Filho e Espírito Santo. Só alguma que é unicista por aí, que está errado também. Procura na Bíblia para ver se tem uma pessoa batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. Mas tem aí milhões de pessoas sendo batizadas falando Pai, Filho e Espírito Santo, sem luz, sem revelação. Nem na Bíblia está escrito. O termo trindade nem na Bíblia está escrito. Estou terminando. Mas agora, como Apocalipse 10 está revelado. Eu queria que vocês repetissem comigo. Vocês têm força para repetir? É muito curtinho isso daqui. Vamos, bem forte. Mas agora que Apocalipse 10 está revelado, os mistérios de Deus são manifestados, conhecidos como o 7º livro selado prometeu. Qual o 7º livro selado? 7º selo. Está revelado. Apocalipse 10. Vou terminar aqui agora. Quando acaba o 7º selo? A festa das trombetas, 232. Que é bom a gente saber. O 7º selo foi só no tempo do irmão Brana, então nós aqui agora, nós temos que viver sem nada, não tem nada. Não, nós somos o 7º selo. O 7º selo foi Brana e o seu grupinho de gente que creu nele naquele dia, que já até morreu, porque os que ficaram só estão ensinando coisa errada que Brana não ensinou. Era melhor que eles tivessem morrido naquele tempo, do que ficar esse tempo todo, 40, 50 anos, pregando uma coisa que o William Brana não pregou. Agora, quando acaba o 7º selo? Eu quero saber quando acaba. Porque ele começou com William Brana, o 7º selo é o 7º anjo, e está conectado, 7º selo, 7 trovões, 7º anjo, vinda do Senhor. Tudo está conectado, você não pode ter um sem ter o outro.
Você não pode ter um ministério sem ter o outro. A festa das trombetas, 232. E ao mesmo tempo, agora, logo que esta igreja, a noiva, é reunida, o que está acontecendo nesse tempo, a noiva está sendo reunida, certo? Esse tempo é tempo da noiva estar reunida. Agora, ela quer reunir em Goiânia, ela quer reunir em Chapecó, ela quer reunir em Joinville, ela quer reunir em Brasília, sem revelação, sem novo nome, só com pulos, gritos e dizendo: oh, a noiva tem um ministério da hora, que é o ministério do cântico. Eu não tenho isso na Bíblia, eu nunca vi na Bíblia que a noiva engoliu o inário. Eu leio na Bíblia que a noiva engoliu o livrinho, a revelação. Falsos, colocando júbilo, alegria de uma coisa que Deus está dando júbilo e alegria noutra. Eles não podem dar o original para o povo, então tem que dar cântico. Uma igreja cheia de cântico é uma igreja alegre. Você pode ver que nós não temos muito cântico aqui. Quando a gente escuta esses irmãos tocar, cantar um hino, irmãos, vocês têm que saber que nós ficamos alegres. Porque nós somos tudo ruim para cantar. Mas nós cremos na palavra. Mas nós comemos o livrinho. Nós engolimos o livrinho. Isso é que manda. E as pessoas não percebem isto. Agora, logo que esta igreja, a noiva é reunida, ela é levada. Isso é arrebatamento. E aquele mistério do sétimo selo, que eu disse que não foi aberto, e que ele abriu tudo, mas daqui ele não abriu. Aquele mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério acaba. Quando? Quando a noiva é levada. O mistério do sétimo selo acaba. Se vocês estão hoje aqui na terra, povo, regozijando, é porque ainda tem a noiva, a esposa de Cristo aqui na terra. Porque quando ela sair, aí as pragas do Apocalipse vão ser derramadas sobre todos que ficarem. E ninguém vem para a mensagem de medo, a gente vem porque a gente crê, a gente vem porque uma mensagem como esta falou no coração da gente. Olha, revelou, abriu para mim. Olha, eu não sabia, mas agora eu estou sabendo. Eu não via, mas agora eu estou vendo. Isto é o sétimo selo revelado. Hoje, em carne humana. Se você puder dizer assim, quer ver o sétimo selo? Olha para mim. O sétimo selo está em carne hoje. Você poderia dizer um irmão para o outro, a irmã para o outro. Você quer ver o sétimo selo? Olha para mim. Agora, quando você é o sétimo selo, você tem a perfeição em você, a perfeição de Deus. Não é que você não tem problema. Agora, olha, eu sou um santarrão. Não, não é isso não. Você continua sendo uma pessoa falha neste mundo, mas que diante de Deus você nem pecado tem. E diante da família você tem, mas diante de Deus você não tem. Eu não sei se você entende, porque isso está na revelação do sangue. E muitos não têm a revelação do sangue. E por não ter a revelação do sangue, então eles sempre são uns desgraçados. Oh, Senhor, eu não presto, eu sou miserável. Sempre é assim. Porque não tem a revelação do sangue. O dia que você tiver a revelação do sangue, diz: Senhor, eu não prestava, mas o Senhor me salvou. Eu não valia nada, mas aqui estou. O Senhor teve misericórdia de mim. Entende? Porque você tem a revelação do sangue. É a mesma coisa. Quem tem a revelação do sétimo selo, não fica dizendo também: ah, irmão Brana vai vir, o sétimo selo vai ser revelado. Não. Ele já está aqui. Muito obrigado, Senhor. O sétimo selo está aqui. Os 7 trovões estão aqui materializados. Obrigado, Senhor. Creio que isto é o sétimo selo. Hoje, revelado a nós, ainda em carne humana. Um dia foi num homem, hoje é num povo. Mesmo que sempre é levado de um homem para um povo, mas é a revelação do sétimo selo. Obrigado por tudo e que o seu povo continue tendo esta luz na vida, vivendo para ti de corpo, espírito e alma, sendo agradecido pela revelação, pelo que o Senhor já deu,
a todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O meu amado plantou uma vinha, ela todinha ele a circundou, e esperava que ela desse fruto, ervas daninhas nela encontrou. Então tirou toda a sua sebe e arrendou a outros lavradores, que a seu tempo desse o seu fruto. Por isso que eu luto para ser vencedor, que a seu tempo desse o seu fruto. Por isso que eu luto para ser vencedor. E esta vinha que ele falava, nós já sabemos que era Israel, aquele povo que herdou a terra, de cuja terra mana leite e mel. Para entrar na terra prometida, Jesus convida todo pecador. E esta terra é terceira etapa, quem dela escapa não foi vencedor. E esta terra é terceira etapa, quem dela escapa não foi vencedor. Mesmo estando já dentro da terra, a nossa guerra não vai acabar. E se não for soldado de primeira, nem na fronteira você vai chegar. Para esta terra muito desejada, não há parada para descansar. E o problema com os militantes é que tem gigantes do lado de lá. E o problema com os militantes é que tem gigantes do lado de lá. Para entrar na terra prometida, nós precisamos de um Josué, aquele que conhece o caminho. Mais um pouquinho vou dizer quem é. Eu já visto os cachos de uva, que esta chuva muito produzir. E o gigante vai sofrer a queda com as 7 pedras tiradas do rio. E o gigante vai sofrer a queda com as 7 pedras tiradas do rio.